Olá! Apresentamos o treinamento de programação em linguagem C para microcontroladores ARM Cortex-M3. Neste treinamento, abordaremos os microcontroladores STM32 baseados na arquitetura ARM Cortex-M3, mais especificamente o microcontrolador STM32F103C8T6. Vamos utilizar um microcontrolador com performance e recursos de hardware superiores a tradicionais microcontroladores de 8 bits, a um custo compatível. Bom, além de 32 bits, esse microcontrolador ele opera em uma faixa de frequência de 72 MHz. Ele possui 64 KB de memória flash e 20 KB de memória SRAM. Possui RTC interno, conversores AD de 12 bits, entre inúmeras outras vantagens. Possui ainda um extenso material disponível, com muitos datasheets, firmwares para desenvolvimento, etc. Para se ter uma ideia, o manual de referência de desenvolvimento para esse microcontrolador, para a família desse microcontrolador, o RM0008, possui 1137 páginas. Bom, esse cara possui uma grande quantidade de bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento disponível. E aí são inúmeras vantagens em desenvolver utilizando a arquitetura ARM, Advanced RISC Machines. Quais são os objetivos? Vamos introduzir os conceitos principais sobre a linguagem C. Vamos desenvolver habilidades para a criação de software estruturado, bem como o aprendizado de diagramas de estado. Vamos explorar os recursos do microcontrolador STM32F103C8. Capacitar aí o aluno a utilizar as principais ferramentas do STM32 Cube IDE. Vamos explorar os principais recursos das APIs Hall, Low Layer e da interface padrão para microcontroladores Cortex CMSIS. Hall vem de Hardware Abstraction Layer e é uma API que garante o desenvolvimento mais genérico e também uma maior portabilidade de software entre as diferentes famílias de microcontroladores STM32. Dentre outras vantagens aí que nós vamos estar citando ao longo desse treinamento. Vamos também capacitar o aluno para desenvolver suas próprias bibliotecas. E esse é um ponto bastante importante aqui nesse treinamento, pois boa parte das bibliotecas de interface com os periféricos internos aí do microcontrolador e também os periféricos externos que possui aí na placa de desenvolvimento serão desenvolvidas pelo próprio aluno ao longo do treinamento e poderão, logicamente, ser reaproveitadas posteriormente em seus projetos. Possibilitando o quê? Possibilitando ao aluno e o futuro desenvolvedor aí um controle total sobre os periféricos que serão utilizados em seus projetos. Vamos fornecer também habilidades práticas para o diagnóstico de falhas comuns de programação. Para isso, utilizaremos recursos como ferramentas de depuração, que são presentes aí no nosso STM32 Cube IDE. Forneceremos habilidades práticas para o diagnóstico de falhas comuns no funcionamento da aplicação. E nesse caso, o aluno vai utilizar de recursos como o analisador lógico, conversor USB serial e etc. Ele poderá aí, por exemplo, com o analisador lógico, analisar desde ruídos gerados em componentes mecânicos, como as próprias chaves tácteis, até protocolos de comunicação utilizados nos projetos. Vamos também desenvolver aí
aplicações integrando os diversos periféricos existentes na placa de desenvolvimento eletrocursos. Bom, com relação ao material didático, o aluno ele vai estar utilizando aí a placa de desenvolvimento eletrocursos, periféricos aí existentes na placa e módulos eletrônicos que compõem o kit necessários aí para os diversos projetos, uma apostila, datasheets de componentes e também exemplos disponíveis em formato eletrônico. E aqui nós temos uma lista que apresenta os softwares e drives utilizados nesse treinamento. Bom, então quando eu citei que essa família de microcontroladores, né, assim como as demais famílias que a gente tem aí da ST, possui uma extensa documentação e também arquivos aí de suporte, né? Eu vou estar mostrando agora então para vocês como encontrar boa parte aí do material disponível, né, para essa família de microcontroladores no próprio site da ST, que é onde a gente vai estar encontrando aí um material de qualidade, um material oficial para os microcontroladores que a gente quer trabalhar aí, as famílias disponíveis da ST. Bom, no nosso caso, o microcontrolador então é o STM32F103C8. Basta a gente abrir o site da ST, digitar na busca por esse microcontrolador, né, que pertence aí à família F1 dos microcontroladores da STM32, né, da ST. Logo de cara nós vamos encontrar essa tela quando a gente buscar aí pelo microcontrolador. O primeiro recurso interessante para a gente ter aí, né, dentro de vários outros, é claro, eu vou citar apenas alguns aqui, é o datasheet. Então, a gente clicando aqui, a gente faz o download do datasheet completo para os microcontroladores F103, tá? Que é o que a gente está buscando aqui no site. Aqui ele traz ainda algumas informações técnicas a mais. Você pode fazer aí a compra desse microcontrolador aqui direto, por exemplo, pela ST, alguns vídeos aí, né, etc. Bom, a gente clicando aqui em Tools e Software, nós vamos encontrar nessa parte coisas muito interessantes. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui a possibilidade de descarregar softwares de desenvolvimento para os microcontroladores ST. Desde fabricantes terceiros de software até também os softwares disponibilizados pela ST. Então nós temos aqui um exemplo, você pode ir direto para o site de outros fabricantes, como o Cox, como o Keil, a Microeletrônica, etc., né? Além de poder baixar aí os tradicionais que nós vamos estar utilizando. Nós vamos estar utilizando, por exemplo, nesse treinamento, o oficial, né, da ST, lançado aí recentemente, o STM32Cube IDE. O que é interessante? É possível também, por exemplo, dentro das linhas de software da ST, você trabalhar com um conceito bastante similar ao que nós vamos estar apresentando nesse treinamento. Você pode baixar uma ferramenta, por exemplo, que é o CubeMX, e você pode baixar, por exemplo, uma ferramenta de desenvolvimento também agora gratuita, né, suportada aí pela ST, que é o Atomic True Studio. Então, você baixando o CubeMX e baixando o Atomic True Studio, você tem aqui uma ferramenta poderosíssima. A ideia do CubeIDE é ser um standalone para essas duas ferramentas. Então, dentro do CubeIDE, o que a gente tem? A gente tem uma IDE baseada em Eclipse, né? Que seria aí o nosso, por exemplo, o nosso Atomic True Studio, né? E também uma ferramenta gráfica de inicialização de código, que é o CubeMX. Então, o CubeIDE ele é a junção praticamente dessas duas ferramentas aqui, do CubeMX e do Atomic True Studio, que é uma ferramenta baseada em Eclipse. Você pode trabalhar de forma separada, por exemplo, baixar o CubeMX, baixar o Atomic True Studio e trabalhar de forma separada. Ou você pode usar o CubeMX para gerar código para outras ferramentas.
Se sua empresa, por exemplo, tem aí o Keio, por exemplo, para trabalhar, ou o Year, que é outra ferramenta famosa também, outra ideia famosa, você pode usar o CubeMX para gerar códigos para essas ferramentas. Lógico, a interface agora da IDE, nesse caso, é diferente da interface da IDE que a gente vai estar tratando aqui no CubeIDE. Mas as ferramentas, as APIs, o compilador GCC, por exemplo, as bibliotecas que nós vamos estar desenvolvendo aqui nesse treinamento são iguais, são idênticas, são similares aí, por exemplo, quando você está trabalhando com outras ferramentas de desenvolvimento. Então, só para poder abrir um pouco aí o leque de opções para o desenvolvedor. O que mais? A gente também tem aqui disponível, por exemplo, softwares embarcados, que alguns, por exemplo, desses softwares são pagos, né? Outros podem ser gratuitos, de diferentes fabricantes. Então, a gente está falando de sistemas operacionais RTOs diversos, pilhas TCPs, stacks para USB, etc. Softwares para desenvolvimento de aplicações gráficas, de telas, né? Tanto da ST quanto de fabricantes terceiros, softwares pagos, softwares gratuitos. Então, aqui uma série de ferramentas. Eu gostaria de frisar aqui que é muito interessante um pacote de firmware, que é o STM32Cube F1. Tá? O que seria esse STM32Cube F1? Isso daqui é um pacote de firmware para microcontroladores da família F1. Então, por exemplo, o nosso F103, que vamos estar trabalhando aqui nesse treinamento, ele pertence à família F1. Então, se a gente observar bem, aqui está incluso uma série de softwares, uma série de bibliotecas para você começar a desenvolver para diversos periféricos. Então é uma ferramenta muito interessante de se ter, porque vai te auxiliar aí a desenvolver para alguns periféricos que porventura a gente não vai cobrir aqui, por exemplo, nesse nosso treinamento. Então, quando a gente estiver falando de TCP/IP, destaques para USB, a gente tem aqui um pacote muito interessante. E o que é legal? Esse pacote ele já contempla aí as bibliotecas Hall, as bibliotecas Low Layer, né? Então, um pacote dedicado para o que a gente tem de mais moderno em tecnologias aí, em APIs para desenvolvimento. Muito interessante, tá? Bom, outra coisa que a gente tem aqui dentro desse pacote é, por exemplo, esse User Manual, o User Manual 1850, que é um User Manual que traz em sua descrição, né, o uso das mais diversas bibliotecas dentro da API Hall. Então, quando a gente está falando de Hall, a gente está falando aí de utilizar aí todos os periféricos disponíveis no microcontrolador do nosso, por exemplo, F103, e como ela é uma API genérica, a gente pode utilizar boa parte desses recursos migrando para outras famílias de microcontroladores. Por exemplo, com os microcontroladores Cortex M4, M0, M0+, etc. Então, é muito legal a gente ter essa documentação que ela traz detalhadamente a API Hall e também ela traz um adicional. Ela também fala nessa documentação sobre a API Low Layer. Então, nós temos uma documentação bem extensa, mas uma documentação muito detalhada com relação às duas principais APIs que a gente tem hoje para desenvolvimento, a Hall e Low Layer. Bom, voltando então à página aqui da ST, a gente tem dentro aqui dessa tela também ainda algumas outras ferramentas para esse desenvolvimento, né? Também a gente tem aqui, por exemplo, onde você encontra ferramentas de placas de validação, né? Evaluation boards, né? Para essas famílias de microcontroladores da ST, etc. Bom, o que mais que a gente tem aqui que é interessante ainda dentro do site da ST para esse microcontrolador? Nós temos aqui a aba Recursos. Dentro da aba Recursos, nós temos uma série de application notes muito interessantes e específicos para diferentes
periféricos do nosso microcontrolador. Então aqui, por exemplo, você pode encontrar applications notes que ensinam a tratar com o conversor analógico digital dos microcontroladores, como se tirar a melhor performance, a melhor precisão desses conversores AD dessa família de microcontroladores. A gente também tem aqui applications notes ensinando como você, por exemplo, migraria de microcontroladores da família F1 para a família F3, como você trabalhar, por exemplo, com detecção automática de baud rate para USART, calibração do RTC para, por exemplo, esse microcontrolador nosso, dentre inúmeros outros application notes que são aí bastante interessantes para a gente estar desenvolvendo para os diversos periféricos que a gente tem no microcontrolador. Tá? O que eu gosto de frisar aqui, que é bem interessante, que a gente encontra aqui também dentro dessa aba. A gente tem aqui, por exemplo, o download do Reference Manual. O Reference Manual, o RM0008, que eu já citei anteriormente. Então, esse Reference Manual é um manual de 1134 páginas, onde nós temos aqui um detalhamento bem grande dos periféricos do microcontrolador no nível de registradores. Então, aqui a gente pode encontrar informações, e nós vamos encontrar informações de configuração de cada um desses periféricos, por exemplo, as GPIOs, as interrupções, o conversor AD, no nível de registradores. Então, a gente tem aqui uma descrição bem detalhada do que é aquele periférico, muitas figuras aí descrevendo aí, por exemplo, um diagrama em blocos, da onde que está esse periférico no microcontrolador, os diversos multiplexadores para se trabalhar aí com as diversas seleções de configurações para cada um desses periféricos, né? Isso a gente vai tratar e vai mostrar também ao longo desse treinamento. Então, esse manual, guarde com carinho, ele é um manual muito importante quando a gente está falando aí de desenvolvimento com microcontroladores STM32. Para as diversas famílias você encontra Reference Manual tratando aí cada um dos seus periféricos. Bom, a gente também tem aqui um application note explicando qual que é os exemplos de firmware que a gente tem naquele pacote que eu comentei aqui para vocês, que a gente pode baixar, que é o Cube F1. Então a gente tem aqui uma descrição detalhada do que tem nesse pacote de firmwares, né? Tratando aí recursos bem interessantes como desenvolvimento para bibliotecas FAT utilizando a FAT-FS, para RTOS, para também uma TCP/IP stack conhecida como Low Weight IP, né? Etc. Tá? Então ferramentas aí, recursos bastante interessantes para a gente estar trabalhando com o nosso microcontrolador. Então, busque sempre uma documentação oficial, uma documentação de qualidade, e essa documentação a gente vai encontrar aqui no site, no próprio site da ST.